Eu acho que a minha intervenção é a mais fácil do dia, porque explicar-vos o que é empreendedorismo social demora apenas um minuto. Para mim, empreendedorismo social é, num tempo de crise em que o desemprego é um grande flagelo, é montar um movimento que oferece boa formação em empreendedorismo por Portugal inteiro, de forma gratuita, larga escala, onde todos possamos aprender e onde todos possamos construir uma sociedade melhor. Por isso, antes de mais, começo a pedir-vos que me acompanhem na salva de palmas à organização, porque são verdadeiramente empreendedores sociais. Bem, e agora já me posso ir embora, mas vamos falar mais um bocadinho, só se isto funcionar. É para cima. Bem, já fiz as neiras. Bem, um percalçozinho de um mundo em constante mudança, onde isto também é uma tecnologia nova e muitas vezes a gente também falha. A nossa sociedade é uma sociedade também onde o conhecimento tem um grande impacto. No entanto, problemas surgem a cada dia e nós sabemos que alguns deles surgiram mais recentemente, algumas destas palavras surgiram nas nossas vidas e entraram como constatações de realidades que a nossa sociedade não estava a conseguir resolver. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foi um chavão que entrou por nossas casas no ano 2000. Desenvolvimento sustentável, awareness, energias renováveis, economias emergentes, microfinança. Tudo chavões de alterações da nossa sociedade que entram por nossas casas todos os dias. São criados novos estudos, novos grupos de desenvolvimento de todos estes fenómenos. E a nossa sociedade civil, nós temos também aqui uma parte mais dos governos, a nossa sociedade civil tipicamente divide-se em duas áreas. Por um lado, temos o setor empresarial. É esse setor empresarial que é responsável por grande parte da riqueza e dos bens que nós temos acesso e é um sucesso muito grande do desenvolvimento humano. Nós associamos características como o foco nos resultados, a eficiência, a competitividade, maximização do lucro, a competição. No entanto, e apesar de nós associarmos todos estes valores, este setor empresarial começa também a estar consciente destes desafios da sociedade. O outro ramo, outra área da sociedade civil é a parte do setor social, economia social, como lhe quisermos chamar, a que nós associamos muito mais a foco nas pessoas, amor ao próximo, solidariedade, caridade, mas que começa também aqui a ganhar alguma solidez. No entanto, aquilo que nós percebemos é que problemas que existem desde sempre, como por exemplo a fome, a malária, o HIV-Sida, que cada vez cresce mais, não estão a conseguir ser resolvidos. E este sistema, eminentemente capitalista, não está a ser perfeito o suficiente para que a nossa sociedade erradique estes problemas. E eu diria que há duas razões para que isto aconteça. Uma é que o setor que tem maior solidez e que contribuiu mais para a riqueza que nós hoje vivemos e que, apesar de estarmos numa situação de crise e de crescimento de expectativas, temos que nos considerar ricos num contexto global. Este setor empresarial não incorpora nos seus custos de produção todos os recursos que consome da sociedade. Estou a dar um exemplo, por exemplo, a tinturaria que não paga todos os custos ambientais que produz. E porque não pagar isso, o seu produto é mais barato e estamos a explorar excessivamente a terra. Isso é uma das razões pelas quais estas questões também existem, estas externalidades negativas. A outra é que este sistema em que as empresas são muito eficientes e que realmente levaram a nossa sociedade para a frente, tem aqui uma dificuldade que é os capitalistas que realmente levaram ao desenvolvimento não se sentem atraídos por satisfazer todo o tipo de necessidades que nós temos. Eu tenho a necessidade de tomar 1 ou 2 cafés por dia, os meus vizinhos também têm em média 1 ou 2 cafés por dia por tomar, e na minha esquina da rua há um senhor que oferece cafés. E ele tem, no vislumbre dele, acha que aquilo, se oferecer cafés às pessoas, é uma oportunidade de ter o seu salário e de ganhar algum dinheiro. Então montou um negócio. No entanto, há necessidades da sociedade que não mobilizam as pessoas a criar um negócio em torno disso porque acham que não há grande expectativa de terem dinheiro à volta, serem bem remuneradas por isso.
Por exemplo, o sem-abrigo está na esquina e que se calhar tem uma série de necessidades, mas nenhum de nós lembrou-se de criar uma empresa para satisfazer as necessidades dele. Este é um sistema muito bom, eu acho, capitalismo, super legítimo, extraordinário, incompleto. Depois temos nós, os empreendedores. E esta atitude empreendedora é aquela atitude que cria possível onde é impossível. E esta atitude empreendedora, conjugada com uma visão de que é possível combinar o melhor dos dois mundos, a competitividade das empresas, o foco na pessoa do setor social, faz com que tenha nascido o IES no final de 2008. O IES acredita que é possível combinar o melhor dos dois mundos, ser empreendedor com foco na resolução dos problemas da sociedade. Então montou um esquema de desenvolvimento que começou por uma premissa muito simples, que é, ok, o empreendedorismo social é um conceito poderoso, os empreendedores sociais geram mudança, há casos internacionais que exemplificam este fenómeno. Onde é que estão os empreendedores sociais? Ninguém sabia. Ninguém sabia, aliás, que era um empreendedor social. A primeira coisa que se fez foi ir para o terreno, que seria aquele ponto número 1 amarelo. Fomos para o terreno, fomos procurar onde é que estavam os empreendedores sociais, onde é que estavam as soluções poderosas que têm o poder de transformar a sociedade. Com esta pesquisa de terreno nós percebemos que existe tanto conhecimento extraordinário de terreno, de como se faz bem o bem, que não está nem sintetizado, nem é transmitido em prol de uma sociedade melhor. Então criamos um departamento que faz investigação, em que cruza, eu já explicarei melhor a seguir, mas cruza o melhor da academia internacional com a base, o terreno, as lições de terreno. E percebemos que estes empreendedores tinham necessidades e muitas vezes tinham falta de conhecimentos em determinadas áreas dos seus desafios. Então criamos a nossa área de formação, em que oferecemos alguns dos melhores cursos desta área do mundo, em parceria com a Escola de Negócios Francesa, o ICEAD, e em que tentamos, desta forma, capacitar os empreendedores sociais para que realmente possam cumprir o potencial que têm em si mesmos e nas suas soluções. No momento em que nós saímos todos aqui desta formação, não tenham expectativas que tudo vai ser bom e todos vão ter sucesso empresarial por causa disso. Não, vocês vão ter todas dúvidas. E aquilo que vocês estão aqui a receber vai ser boa inspiração, vai-vos realmente fazer encarar os problemas de forma diferente, ter conhecimentos que vocês relacionam e tomam melhores opções, mas vocês vão ter sempre dificuldades. E os empreendedores sociais têm exatamente o mesmo. Então nós criamos uma área de acompanhamento, em que cria relações de longa duração com os empreendedores sociais e que os acompanha, os discute, os coloca perguntas acertadas, os coloca em contacto com especialistas nas suas áreas de necessidade e que dessa forma tenta que eles realmente cumpram o seu potencial. E depois tem uma última área que comunica tudo isto e que difunde o conceito, é um pouco o que estou aqui a fazer, difundir o conceito que nós achamos que é poderoso e que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e para nós termos um modelo societal mais justo e mais inclusivo. Nós somos uma organização muito baseada no conhecimento, por isso é que os meus slides são altamente aborrecidos, tem muito texto. Nós não conseguimos fugir do conhecimento, temos sempre essa dificuldade, mas basicamente é um conhecimento mais útil, nós achamos que é mais útil do que o conhecimento tradicional. Ou seja, nós cruzamos investigação de terreno, onde conhecemos já e estudamos mais de 1000 projetos em Portugal, com também parcerias com algumas das melhores universidades internacionais e nacionais, que nos dão o conhecimento académico, a teoria, que legitima a produção de conteúdos que depois oferecemos aos empreendedores sociais. O que é então um empreendedor social? Para nós, um empreendedor social é realmente um catalisador da mudança social. Ou seja, alguém que cria uma solução mais poderosa que a anterior e que dessa forma está a acrescentar valor à sociedade. Tipicamente, os projetos de empreendedorismo social têm algumas características. Um deles é o foco na criação de valor social, ou seja, a sua missão. A missão do empreendedor social é criar valor, como um empreendedor normal, mas em vez de se apropriar de parte do valor, tem o objetivo de o entregar à sociedade. Depois a inovação. A inovação é importante. A inovação significa que a solução que o empreendedor cria é melhor do que a anterior e, portanto, a sociedade resolve melhor o problema-alvo em questão ou então resolve da mesma forma com menos recursos. Escalabilidade, na perspectiva de que o problema não é só na nossa rua, o interessante é criar uma solução que funcione na nossa rua e que pode ser replicada por todo Portugal, por todo o mundo e causar impacto em larga escala. E depois a sustentabilidade. Eu acho que as empresas têm um eixo em que no eixo vertical maximizam lucro, no eixo horizontal tentam não causar danos à sociedade. É a tal responsabilidade social. Aqui o eixo inverte. Nós tentamos maximizar o impacto social, não tendo prejuízo financeiro.
E a sustentabilidade é um pouco isto, é a capacidade de ir do ponto A, onde o problema existe na sua máxima quantidade, até um ponto B, em que o problema está resolvido globalmente, e a solução só o vai conseguir se for sustentável financeiramente, culturalmente, etc. Vou dar um exemplo para que tudo isto faça mais sentido. As minas são um problema muito importante. Tipicamente, nos países que estiveram em guerra, foram colocadas minas no solo, que algumas detonaram e matam pessoas, destroem máquinas, mas também causam lesões e nem todas foram detonadas. Estima-se que ainda existam no terreno, um pouco espalhadas por todo o mundo, cerca de 70 milhões de minas. A sociedade tem a sua fórmula de resolver este problema. Nós certamente já vimos todos imagens de pessoas que vão com o seu detector de metais, um fato quase como um astronauta, e que vão ali tentar detectar estas minas para depois as desativar. Este é realmente um problema grave. Entre 15 a 20 mil pessoas por ano, em média, segundo os estudos, sofrem danos por causa destas minas. Estamos a falar de agricultores em África que tentam ir buscar um bocadinho mais de terra para ter maior rendimento com a sua atividade agrícola. Estamos a falar de pessoas que vão a viajar. Estamos a falar de máquinas que são compradas com muito esforço e que são destruídas por causa destas minas. E tem aqui um paradigma muito interessante, que é produzir e colocar uma mina custa $3, desativá-la custa $1000. Ao ritmo atual, com a tecnologia existente, a nossa sociedade vai demorar 500 anos a resolver este problema. Um problema que demora 500 anos a ser resolvido é um problema negligenciado. E a solução que está por detrás da forma como nós resolvemos hoje o problema, certamente não será a solução que fará com que nós consigamos resolver este problema. E isto é a oportunidade do empreendedor social. A oportunidade é isto, é criar valor. É um valor que está negligenciado. E a solução é criativa, muitas das vezes. E neste caso, a solução foi este senhor aqui assim. O Bart, que era este senhor que é de origem belga, mas estava radicado na Tanzânia, era uma pessoa apaixonada por ratos. E ele produzia aqueles ratinhos e vendia a lojas de animais e pensava, que lindos ratinhos que eu produzo, as criancinhas vão ficar tão felizes por ter o ratinho em casa e vão brincar com elas. E ele vendia para as lojas e ia lá visitar às vezes as lojas e percebia que ou estavam os ratos todos na loja que ele tinha vendido, ou então ia e não tinha nenhum. Ele disse, que estranho fenómeno, que ou estão todos ou não está nenhum rato dos que eu vendo. O que é que se passa aqui? Então percebeu que os ratos que ele produzia com muito carinho, com o objetivo para as criancinhas terem um animal de estimação, eram usados pela indústria farmacêutica, etc., para fazer testes. E ele ficou muito revoltado. Então pensou, este animal, por qual eu tenho tanto amor, o que é que posso fazer com ele? É que a sociedade perceba realmente a sua mais-valia e lhe dê outra finalidade. Então descobriu que um dos tipos de rato com quem ele lidava, um rato tipicamente de origem africana, tinha uma característica que tinha um olfato 7 vezes superior a um cão. Ora bem, se nós damos muita utilidade ao olfato de um cão, imagino que seja fácil de deduzir que um olfato 7 vezes superior a um cão tem também aqui muito mais valia. Então ele conseguiu, com a habilidade que ele tinha que proximar destes animais, treiná-los para eles identificarem o cheiro da pólvora, detectá-los com um sistema de cordas, o rato vai circular por um terreno, identifica e para. Ele não tem peso para explodir a mina, portanto não estamos a falar aqui de uma carnificina de ratos, estamos a falar de ratos que são altamente valiosos, treinados, que param, vai lá a pessoa, levanta, dá um reboçado e ele arranca rapidamente para o próximo reboçado, para ser recompensado, e que rapidamente isto acelera o processo de desminagem e a forma como nós resolvemos este problema é rapidamente incrementada. Isto é inovação social. Não satisfeito, ele pensou, em que situações é que estes ratos podem ser uma mais-valia para a sociedade? E ele, como disse, vivia na Tanzânia, tem também uma relação forte com Moçambique, e uma das realidades da África é que a tuberculose não está nada extinta, como nós aqui consideramos que ela está praticamente extinta, apesar de ainda existir. Em África ainda é um grave flagelo. Inclusivamente faz parte de um dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Tuberculose. 1,7 milhões de pessoas morrem por ano deste problema, 50% apenas delas, das que morreram, são diagnosticadas. Uma pessoa não diagnosticada com tuberculose estima-se que contamina entre 10 a 15 pessoas por ano. Ou seja, isto também é um problema muito grave. Normalmente, como é que nós fazemos esta detecção se a pessoa tem tuberculose ou não? Há uma amostra da expectoração que é recolhida, é transportada, e estamos a falar com contexto africano, é transportada por caminhos de picada, por jipes aqui de velho,
longas distâncias, em que vai para um laboratório que fica a alguns dias de distância, em que um técnico especializado para um país pobre, com um material caro, que é um microscópio, tenta diagnosticar e dizer se a pessoa tem tuberculose ou não. Bem, esta pessoa tem uma eficácia de 80%, ou seja, 80% dos diagnósticos que ele faz estão corretos, há 20% que estão errados. Este rato, num sistema parecido ao das minas, em que ele analisa amostras sequencialmente, basicamente faz em 7 minutos o mesmo trabalho que um técnico de laboratório com um microscópio fazem num dia inteiro. A taxa de sucesso dos diagnósticos do rastro é 90%, é 10% superior ao técnico de laboratório com um microscópio caro para um país pobre. Isto também é inovação social. Este é um exemplo mundial que atesta bem o potencial do empreendedorismo e da inovação social, mas em Portugal existem muito boas práticas. Ontem vocês tiveram aqui, por exemplo, a Color Red, que criou um código de cores para daltónicos, extraordinário, único em todo o mundo. Vocês a seguir vão ter o Frederico, que vai-vos falar da Terra dos Sonhos, outro empreendedor social extraordinário. Pouco por todo Portugal, nós já identificamos mais de 50 casos de excelência nesta área. E é um fenómeno crescente que entra para nossas casas, marca a presença aqui hoje. Alguns mitos. O que é que não é empreendedorismo social? Primeiro, o empreendedorismo social é apenas para os públicos desfavorecidos. Não. O empreendedorismo social é, por exemplo, uma Wikipédia, em que é para todos. É para todos e é grátis e o conhecimento chega a todos. Isso é empreendedorismo social. O empreendedorismo social não é apenas para o pobrezinho que está lá na esquina a sofrer. O empreendedorismo social é caridade e assistencialismo. Não. Caridade e assistencialismo é o paradigma anterior de assistir na dificuldade das pessoas. Aqui trata-se de revolucionar a indústria da pesca, trata-se de ensinar a pescar, trata-se de resolver as causas do problema e não os sintomas. Empreendedorismo social é ir para a porta da Assembleia da República protestar abaixo do governo. Não é nada disso. Empreendedorismo social trata-se de criar uma solução. É quase engenharia. É criar uma solução para um determinado problema e que essa solução seja superior à fórmula anterior que a sociedade utiliza. Empreendedorismo social é as empresas low cost que atacam a base da pirâmide. Não. Empreendedorismo social, a motivação é resolver problemas da sociedade. Não é criar negócio para com as pessoas pobres. Empreendedorismo social é fazer um trabalho num IPSS, numa associação, numa cooperativa, etc. Não. Empreendedorismo social vem de onde quer que venha, tenha um propósito de resolver um problema da sociedade e cria uma solução poderosa para esse efeito. Duas frases que, se vocês tiverem que se lembrar de alguma coisa do que eu disse aqui hoje, recordem estas duas. Valor não significa dinheiro amealhado ou vendas. Criar valor significa que alguém valoriza. Quando nós criamos valor, podemos não fazer vendas, mas há sempre alguma forma de criar um modelo de negócio que torna execuível e sustentável a operação da criação deste valor na sociedade. E se algo tem valor, há sempre alguém disponível a valorizar e a financiar a vossa atividade. Portanto, se algum de vocês tem o sonho ou uma ideia para melhorar a sociedade, não se esqueçam disto. É sempre possível, se aquilo tem realmente valor, criar um modelo de negócio que o viabiliza e encontrar alguém que ajude a sustentar o projeto. A Comissão Europeia tem exatamente a mesma opinião que eu. E diz que os negócios sociais são a chave para um futuro europeu mais sustentável, responsável e inclusivo. Isto foi em novembro de 2011. Aqui há 2 ou 3 semanas, Durão Barroso lança na Gulbenkian o Prémio Europeu de Inovação Social, em memória do Diogo Vasconcelos, que foi alguém que colocou a inovação social no mapa de Portugal e da Europa. E era um português. Alguns casos de oportunidades que empreendedores sociais criaram, aproveitaram. Imaginem a indústria em geral que produz bens transacionáveis. Essa indústria usa recursos e muitos deles sobram e vão para o lixo. Por outro lado, nós cada vez mais temos desempregados, pessoas disponíveis para trabalhar e acontece é que algumas delas estão tanto tempo afastadas do mercado de trabalho que perdem algumas das competências laborais e têm uma dificuldade de integração muito grande. Bem, estamos aqui a falar de 2 problemas. Será que é possível criar aqui algum negócio que resolve os 2 problemas, ainda é sustentável, gera emprego, etc.? A resposta do empreendedor social é, claro que sim. A Associação Cais do Porto criou este projeto. Cais Recicla. Vai buscar o lixo industrial, primeiramente da Unicer, mas agora com outras empresas já, e com a parceria com designers que criam protótipos de produto com esse lixo industrial. Estamos a ver aqui alguns produtos, por exemplo, o guarda-sol ou estes porta-chaves. Eles criam estes protótipos de produto,
que depois ensinam pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho há algum tempo a trabalharem primeiro 1 hora, depois 2, depois 3, até que têm um horário laboral normal, a replicarem e a produzirem em massa estes produtos. Estes produtos têm tido uma procura muito grande, são vendidos pela internet, são vendidos nas lojas da Caixa, são comprados diretamente para a Unicer, para as suas formações, para o merchandising que entrega aos seus clientes. E isto cria um ciclo virtuoso em que o lixo é aproveitado, as pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho e que são ativos, que a sociedade não está a aproveitar, voltam a ser ativos, voltam a ganhar competências de competitividade laboral e cria-se aqui empregos, formação das pessoas e aproveitamento de recursos. Outro exemplo. Há muitos idosos isolados, há crianças que são internadas em hospitais e que estão lá fechadas com acesso restrito ao mundo por causa da situação de saúde. E há também a constatação de que há atividades lúdico-pedagógicas que têm realmente um poder de cativar e dar alegria às pessoas e, por outro lado, também de estimular e desenvolver essas pessoas. Por exemplo, o caso dos Legos. Será que é possível criar aqui um projeto que misture tudo isto, crie este duplo valor para a sociedade, seja sustentável, gere emprego, etc.? A resposta, mais uma vez, é sim. O Romão, que curiosamente é aqui em Paranhos, criou um projeto que chama-se Associação Projeto Construir, em que ele consegue colocar como atividade lúdica para as crianças, para os idosos, etc., a construção de Legos. Ele faz réplicas em escala relativamente grande. Estamos a falar, por exemplo, do Estádio do Dragão, que fez uma escala de 6 metros por 4, réplicas muito grandes em Lego, em que ele basicamente dimensiona, encontra um cliente que é, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, que compra-lhe o estádio, imaginemos, por 50 mil euros, e ele, com isso, com essa viabilização, compra os Legos, faz o projeto e põe durante um ano as crianças do IPO estimuladas a construírem em conjunto os Legos, ganhando depois uma enorme alegria por terem conseguido concretizar um projeto tão bonito. Vão depois ao Estádio do Dragão fazer a inauguração do projeto e ver um jogo do Porto. E isto é um projeto que é o sonho do Romão, que sempre adorou os Legos e basicamente consegue, com o sonho de sempre, criar um negócio e que esse negócio, ainda por cima, cria muito valor para a sociedade. O Romão terminou há uma semana o Castelo de Guimarães, por exemplo. Construir também, mais uma vez, com crianças de uma escola. Tenho que acelerar aqui um bocadinho. Este slide diz aqui uma coisa, que é: há atividades na sociedade que criam valor e outras que não criam valor. Aqui em baixo são as que não criam valor. Se não criam valor, ou não existem, ou estamos a falar de ineficiências da sociedade, por exemplo, a especulação bolsista. Se criam valor, há duas possibilidades, que é, ou cria-se valor e a pessoa percebe que também pode ganhar valor para si própria, cria uma empresa, ou então, muitas vezes, é uma área de possibilidade de criar valor que está negligenciada, mas essa é a área que se enquadra o empreendedorismo social. Dicas para quem quer ser empreendedor social. A primeira coisa que o empreendedor social faz é identificar um problema e transforma esse problema numa oportunidade. Ou seja, as minas demoram 500 anos a serem extraídas, isto é um problema. O número de pessoas desempregadas que estão a aumentar, isto é um problema, e isto é uma oportunidade para o empreendedor social. Identificar o problema é a primeira etapa. A segunda é conhecer muito bem porque é que este problema existe. Quais é que são as suas causas? A ideia não é dar um comprimido para a febre, é perceber se a febre veio de uma infecção e combater a infecção. Porquê é que existe este problema? Pensar global, testar local e escalar. Desenhar um modelo de negócio que operacionaliza e dá escala e dá possibilidades de escala à implementação dessa solução. Implementar o projeto piloto num grupo restrito, validar que aquela solução é realmente poderosa e depois crescer, entregar essa solução para que a sociedade cresça e a aplique em larga escala. E com isto, nós geramos a transformação social. Recapitulando, o empreendedorismo social aborda problemas negligenciados, desafia a visão tradicional porque desafia o impossível e cria uma solução que torna mais possível, usa um modelo de negócio inovador que viabiliza que 400 milhões de pessoas já usem uma enciclopédia universal, por exemplo, a Wikipédia, capacitam as pessoas, ou seja, ensinam-as a pescar para que elas realmente não voltem a cair no problema em que elas se encontravam, trazem soluções sustentáveis que são melhores para a sociedade, criam um impacto positivo. O tempo está a terminar. Eu vou dar à organização esta apresentação, depois vocês podem ver um vídeo, que é de um projeto que nós também estamos a colaborar com a Escola Rei da Galiza, e deixo-vos esta mensagem final, que é: cumpram os vossos sonhos. Vocês têm o sonho de criar aqui um projeto para melhorar a sociedade, ele é possível, vocês podem ganhar dinheiro com isso, podem ter o vosso salário pago ao final do mês com isso. Vão em frente, se precisarem de ajuda, contactem-nos.
E pronto, e à vossa disposição para perguntas. E muito obrigado à organização mais uma vez por convite. Bem, alguma questão? À vontade. Diz-me uma coisa, se tu fosses para o lugar do Belmiro de Azevedo, te preocupavas de que a Educação Night tivesse uma boa atitude perante a sociedade? Pronto, há muita gente, que vem também de base da juventude, mas também da consciencialização global, que acredita que sim, que se deve ter uma atitude responsável perante a sociedade. E isso gera alguma mudança. Depois há aqui algumas questões, por exemplo, fez-se um questionário nas maiores escolas de negócios do mundo, escolas que dão MBAs, e que foi perguntado quais eram os fatores de escolha da entidade empregadora desses alunos. Estamos a falar dos alunos mais talentosos do mundo, que as empresas pagam fortunas para os ter. E uma das principais conclusões é que o fator da empresa ser positiva para a sociedade ou não era um dos principais fatores de escolha. Por exemplo, a mesma procura do talento para as empresas faz com que elas tenham motivação de ter uma atitude de responsabilidade social. Eu acho que não é uma moda, é uma consciencialização, e acho que também nós, consumidores, somos cada vez mais conscientes, e sabemos que a empresa A entrega o mesmo bem que nós precisamos, mas que tem uma atitude muito mais inspiradora para a sociedade, se calhar nós escolhemos por essa. E, portanto, eu acho que é de longo prazo essa atitude. Eu acho que, inclusive, as empresas percebem que nós identificamos-nos mais por elas serem assim. Por exemplo, vou dar um exemplo da EDP. A EDP tem a fundação que, em Portugal, pôs a inovação social no mapa. Foi, durante alguns anos, número 1 do índice Dow Jones de sustentabilidade. Neste momento é número 2. Isso, eu acho que é um fator competitivo extraordinário para a arrecadação de investidores para a sua entidade, para a sua atividade corporativa. Portanto, eu acho que é um fenómeno de longo prazo. Mais alguma? Bem, muito obrigado, então.